Olá, meus queridos, eu sou a Maria e hoje aprendemos 13 usos da preposição a. Ouviram bem? Não 3, mas 13. A preposição a usa-se com os verbos de movimento como ir, vir, voltar para designar a curta permanência. Vou ao supermercado, vou a casa buscar o meu casaco e já volto. Vou à casa de banho. Então, quando dizemos vou a, significa vou e já volto. Então, não fico. 2. Lugar. Por exemplo, quando eu cheguei, ele já estava à porta da faculdade. Quando passei pela tua rua, tu estavas à janela. Usamos a preposição a para localizar algo no espaço. Por exemplo, ao lado de mim está o meu computador. Ao lado. Vira à esquerda. Vira à direita. Usamos a preposição a para descrever as ações que acontecem habitualmente. Por exemplo, aos fins de semana, nunca trabalho. Ou às segundas, quartas e sextas, vou ao ginásio. Então isso acontece cada segunda, cada quarta e cada sexta. Modo. À toa. Perdeste tanto tempo à toa. Ou à vontade. Por exemplo, eu hoje tive aula com uma menina de Itália e como isso foi a nossa primeira aula, ela não queria usar a câmera, portanto disse: podemos falar só ao telefone, assim sinto-me mais à vontade. A preposição a também aparece na locução prepositiva a fim de ou a fim de que e indica a finalidade, o objetivo. Fui ao centro a fim de ver o espetáculo. Telefonei-lhe a fim de ouvir a verdade. Quando usamos essa locução prepositiva a fim de, usamos o infinitivo, mas quando dizemos a fim de que, usa-se o conjuntivo. A preposição a usa-se para falar de datas. Eu nasci a 1 de agosto. A 22 de dezembro começa o inverno na Europa. Esta preposição também podem ouvir quando se pergunta o preço de alguma coisa. Como são os morangos? São a 1,5€ a quilo. A preposição a, às vezes, introduz o objeto indireto. Por exemplo, dei um conselho ao meu irmão. Mandei um e-mail aos meus colegas. Telefonei aos pais. Falando nisso, há vários verbos que se usam com a preposição a. Começar a. Comecei a estudar espanhol um ano atrás. Estou a falar contigo agora. Cheguei a casa às 10 da noite. Está a anoitecer aqui. Tinha de mudar de lugar para que me possam ver. Usamos a preposição a para falar de um tempo exato. Por exemplo, vemo-nos às 5. O filme começa às 9. Falando nisso, também usamos a preposição a para falar de um período de tempo. À noite, gosto de ler. À tarde, dou as aulas. Ao jantar, bebo leite. A preposição a também se usa para designar uma direção ao limite no tempo. Por exemplo, daqui a 2 horas começa o filme. Daqui a 2 meses vamos poder viajar. Ou vemo-nos daqui a 24 horas. Obrigada, adeus!